Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus inunde a sua vida, o seu coração e acalme toda a tempestade. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Eu sou o pastor Antônio Júnior e todos os dias eu estou aqui com você para te fortalecer espiritualmente, para te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil. E olha, irmãos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. O que eu recebi de testemunhos, irmãos, do que Deus está fazendo nesses últimos dias aqui no canal, olha, é indescritível. É maravilhoso ver o quanto Deus tem agido, irmãos, nessa oração da manhã, que eu faço às 5 horas da manhã, e na oração às 6 horas da noite. Por isso, você que é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas. E eu quero começar aqui com a mensagem de hoje, irmãos, comentando com você sobre uma coisa. Você já parou para pensar no quanto a gente se acostuma fácil com aquilo que deu errado? O quanto a gente aceita de primeira o não, a porta fechada, não é assim? Às vezes a gente se depara com um muro na nossa frente, uma barreira, e a gente já aceita aquela derrota. Mas, irmãos, e se eu disser para vocês que Deus está esperando de nós uma teimosia? Eu vou te explicar, uma teimosia pelo lado bom, né? É lógico que Deus não gosta de pessoas teimosas que não aceitam uma advertência, um conselho, uma repreensão, não tem nada a ver com isso. Eu quero dizer o seguinte, Jesus gosta de pessoas que insistem, que buscam, que vão atrás da sua bênção, do seu milagre. Eu vou te mostrar aqui, irmãos, uma passagem que vai comprovar isso. Você vai ficar admirado. Eu sei que muita gente não conhece ainda essa parábola que eu vou contar aqui, mas você, no final da mensagem, você vai falar, pastor, realmente, eu nunca tinha pensado por esse lado. Irmãos, lembra do povo de Israel lá no deserto? A Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias para chegarem até a entrada da terra prometida e fazer uma vistoria, para eles espiarem a terra, ver como é que era e tal. Irmãos, desses 12, 10 voltaram falando, não tem jeito. Olha, se a gente entrar lá, a gente vai morrer, é certeza. Por quê? Eles acreditaram, irmãos, no que os olhos estavam vendo, sendo que a Bíblia diz que devemos agir pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu vou te trazer um segredo espiritual que hoje você nunca mais vai se esquecer, tá bom? E desses 12, somente 2, Josué e Caleb, eles tiveram fé. E eles falaram, não, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não tem como dar errado. Irmãos, nós estamos precisando dessa fé inabalável nesses dias. E não tem como você ter essa fé se você não estiver alicerçado, baseado na palavra de Deus, amém? É por isso que aqui no meu canal eu sempre trago ensinamentos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Glória a Deus! Eu não falo aqui de religião, eu quero apenas ensinar para você o que Jesus já nos transmitiu. Glória a Deus. Então, antes de começar, eu só quero pedir rapidinho para você clicar aqui embaixo no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante clicar nele e selecionar a opção todas, tá bom? Assim você vai receber as próximas notificações no seu celular. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Glória a Deus. Irmãos, sabe uma coisa que me chama muita atenção em Jesus? É a maneira como ele ensinava as pessoas. Jesus pegava situações do dia a dia, coisas que todo mundo vivia, né? Para revelar verdades profundas sobre o reino de Deus. E tem uma parábola que, sinceramente, eu acho que pouca gente conhece ela, mas ela traz uma lição tão poderosa sobre como Deus espera que a gente se aproxime dele, principalmente naqueles momentos de desespero, aqueles momentos do aperto, onde você olha para os lados e não vê uma saída, é onde você precisa urgentemente de uma resposta. E Jesus contou uma parábola exatamente para nos confortar e para nos direcionar nesses momentos. Ele contou a história de um homem que de repente, no meio da noite, ele recebeu uma visita inesperada. Pensa nessa cena aqui, ó. Naquela época, irmãos, a hospitalidade era algo sagrado. Ou seja, receber uma pessoa na sua casa era uma questão de honra. Se hoje você já trata as pessoas dessa maneira, você que gosta de receber bem os visitantes, imagine naquela época. Só que esse homem se vê numa situação complicada. Por quê? Porque ele não tinha nada para oferecer ao seu amigo que tinha chegado de viagem. E o que ele faz então? Ele corre para a casa de um outro amigo, mesmo sendo de madrugada. Olha só o que Jesus diz em Lucas capítulo 11, o versículo 5 e 6. Está escrito assim, ó. Jesus lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que ele recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer.
Agora, imagine a situação, irmãos. Bater na porta de alguém à meia-noite já é algo muito estranho hoje. Imagine naquela época, irmãos. Sem luz elétrica, todo mundo já trancado em casa, dormindo. Então era pedir para ser inconveniente ao extremo, certo? E a primeira resposta que ele ouve é exatamente o que a gente esperaria, um belo não. O amigo que estava lá dentro, ele simplesmente disse que já estava deitado, que a porta já estava trancada e as crianças dormindo. Ou seja, ele estava dizendo: meu filho, me deixe em paz, volte outra hora. E aí tudo indica que esse rapaz voltaria para casa de mãos vazias e envergonhado diante da visita que ele recebeu lá na casa dele, certo? Mas aí, irmãos, acontece algo surpreendente, que é o detalhe que Jesus faz questão de destacar e que muda toda a história a partir dali. Olha só o que Jesus disse em Lucas 11, o versículo 8. Está escrito assim, ó: eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser o seu amigo, por causa da importunação, ele vai se levantar e vai lhe dar tudo o que precisar. Amém? Olha que interessante. Jesus não falou que o amigo ajudou por causa da amizade, por causa do carinho que ele tinha por ele, ou porque ele era uma pessoa boa. Não. Ele ajudou por causa da importunação. Entendeu? Irmãos, essa palavra no original grego, importunação, é a palavra anaideia, que traz um significado muito mais forte. E sabe qual que é o significado, irmãos? De uma pessoa sem vergonha, ou seja, uma pessoa que não aceita o não como resposta. Então Jesus estava dizendo que aquele homem insistiu tanto, ele bateu tanto, ele pediu tanto, que o outro acabou se levantando só para se ver livre dele. E aí talvez você esteja pensando assim: uai, pastor, mas eu não estou entendendo. O que Jesus quis dizer com isso? Será que Deus é como esse amigo que estava com sono e ficou irritado? Irmãos, de jeito nenhum. Deus não se incomoda com a gente. A Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não cochila e Ele não precisa ser convencido por nós. Então por que será que Jesus usou esse exemplo tão humano? Algo que acontece tanto com as pessoas. Irmãos, Jesus estava ensinando sobre a nossa atitude quando nós buscamos ao Senhor. Ele estava dizendo que o Pai, Deus, Ele valoriza aquela fé que não desiste, entendeu? A oração que persevera, a busca que continua mesmo quando a resposta parece demorar, ou então quando as circunstâncias estão dizendo que é impossível. Amém? Você está entendendo isso? Então, irmãos, eu sei que muita gente fica pensando assim: ah, pastor, eu não oro mais, eu não fico insistindo porque eu vou encher as paciências de Deus, Deus tem coisa mais importante para fazer. Irmãos, o próprio Jesus, Ele nos deu a chave espiritual aqui. Devemos persistir na oração. Aleluia! Olha, eu estava assistindo um documentário aqui no YouTube que chama Fé Não Fingida. Eu achei muito interessante porque lá contou o testemunho de uma senhora, que essa senhora teve um filho, se eu não me engano, ele ficou muito doente. E os médicos falaram para ela: olha, não tem mais jeito. Mas, irmãos, ela persistiu. E aí ela fez campanha de oração, ela foi para a igreja, ela orou, chamou as irmãs para orarem junto. Até que um dia elas estavam ali buscando a Deus na madrugada e uma irmã começou a dizer: glória a Deus, aleluia. E ela contou que ela viu Jesus entrando no hospital. E Jesus colocou a mão na maçaneta, ele entrou no quarto lá onde estava o filho daquela senhora e Jesus deu a cura para o menino, ele fez a cirurgia no menino. Irmãos, naquela hora a senhora tomou posse do milagre, daquela visão que a irmã teve, e ela então tinha certeza que Jesus havia curado o menino. Quando ela chegou no hospital, ela foi correndo, irmãos. Quando ela chegou lá, os médicos disseram que, por incrível que pareça, o menino tinha tido uma melhora absurda e ele foi totalmente curado poucos minutos ou poucas horas atrás. Irmãos, esse é o nosso Deus. Olha, eu tenho certeza que você que chegou aqui hoje, você estava cansado, desanimado, parece que você olha para os seus familiares, as pessoas pelas quais você ora e você não vê resposta alguma. Irmãos, eu sinto aqui no meu coração, tem muita gente aqui que tem parentes que estão no hospital. A pessoa está assim no limite das suas forças, da sua fé. E eu estou aqui para te dizer hoje, não desista, não pare de orar, porque Deus está no controle de tudo e Deus pode reverter a situação. Não tem diagnóstico médico, não tem nada que o homem diga que não tem jeito, que Deus não possa reverter. Amém? É a insistência que muda qualquer situação e Deus ele leva em conta sim aquilo que está no seu coração. O fato de você continuar acreditando, mesmo sem ter uma saída, é uma prova de que você crê no Deus do impossível. Amém?
E nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu quero contar só mais uma história aqui, desta vez no Antigo Testamento, que pouca gente conhece, mas que ela traz também uma verdade muito profunda. É a história de um homem que persistiu e Deus se alegrou muito com essa atitude dele, que foi Moisés. Irmãos, a Bíblia diz que Moisés estava lá no Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, ou seja, as tábuas dos 10 mandamentos, e ele estava lá 40 dias, irmãos. Olha, 40 dias sem internet, sem redes sociais, sem amigos para conversar, mas a glória de Deus estava com ele. Aí você pensa o nível de santidade, irmãos, porque Deus é santo, certo? E a Bíblia conta que enquanto Moisés estava ali buscando ao Senhor, o povo que estava lá embaixo, o povo de Israel, eles obrigaram Arão, o irmão de Moisés, a fabricar um bezerro de ouro. Irmãos, eles pegaram todas as joias que eles trouxeram do Egito, todos os colares, brincos de ouro, pulseiras de ouro, e eles fizeram esse bezerro de ouro. Irmãos, o que é um absurdo é pensar que aquele povo, eles viram a abertura do Mar Vermelho, eles viram as pragas no Egito, mas o povo se desviou completamente. E eu não estou aqui julgando eles, irmãos, porque todos nós podemos cair nesse erro. Sabe quando o tempo parece demorar demais? Muitas pessoas acabam se desviando, acabam indo para o pecado, irmãos. E aquele povo, mesmo vendo milagres tremendos, se desviaram completamente. E por causa disso, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu de uma forma terrível. Irmãos, a santidade de Deus não pode conviver com o pecado, com a idolatria. E então Deus falou uma coisa muito pesada para Moisés. Olha só o que está escrito em Êxodo capítulo 32, o versículo 10. Diz assim, ó: Moisés, agora me deixe, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e depois eu vou fazer de você uma grande nação. Irmãos, essa proposta foi muito tentadora, não é verdade? Fazer de Moisés o novo Abraão, já imaginou isso? Mas Moisés podia ter pensado assim: bom, se Deus decidiu, quem sou eu para questionar, não é verdade? E ele podia ter lavado as mãos, mas não foi isso que ele fez. A Bíblia conta que em vez de Moisés se afastar e deixar Deus fazer o que ele queria, ele se aproximou de Deus e começou a interceder. E ele deu uns argumentos, irmãos, impressionantes. Sabe o que ele fez? Primeiro, ele não tentou justificar o pecado do povo. Ele sabia que o povo tinha errado muito feio, que aquilo era merecedor sim da ira de Deus, da condenação. Mas sabe o que ele fez que é impressionante? Ele apelou primeiramente para a reputação de Deus. E ele falou assim, ó: Senhor, se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, o que será que os egípcios vão pensar? Que você os tirou do Egito para matá-los aqui no deserto? O que eles vão pensar do teu poder, do seu nome? E depois, irmãos, Moisés apelou para as promessas de Deus. Ele lembrou o Senhor das promessas que ele fez para Abraão, Isaque e Jacó, a promessa de multiplicar a descendência deles e de lhes dar a terra prometida. Então ele estava dizendo assim, ó: Deus, o Senhor prometeu, a sua palavra não pode falhar. Então não condena esse povo não, Deus. Por mais que eles estejam errados, disciplina eles, faz o que for preciso, mas não traga condenação para todo mundo não, porque senão as tuas promessas não vão se cumprir. Olha, irmãos, a ousadia de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, ele falava com o Senhor face a face. Moisés nos ensina uma coisa aqui: podemos sim insistir e Deus não vai achar ruim por causa disso, tá certo? Olha só qual foi a resposta de Deus diante desses argumentos que Moisés apresentou para ele. Olha só, Êxodo capítulo 32, o versículo 14, diz assim, ó: E o Senhor se arrependeu do mal que ele ameaçou trazer sobre o povo. Aleluia! Irmãos, essa palavra arrependeu-se não significa que Deus cometeu um erro e voltou atrás, como nós fazemos. Deus é perfeito, Deus não erra, mas significa que ele mudou o curso daquilo que ele estava para fazer, ou seja, ele atendeu à intercessão de Moisés. E quando Deus falou para Moisés: ó Moisés, sai da frente, deixa eu matar esse povo, na verdade Deus estava testando o coração de Moisés. Ele queria saber se ele iria agir com compaixão, se ele iria interceder por aquele povo, entendeu? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Olha, Deus falou muito forte comigo aqui. Nós precisamos insistir na oração. Quantas vezes a gente começa com um projeto, um propósito com Deus, um jejum, e logo na primeira dificuldade a gente já joga a toalha. Irmãos, quantas vezes a gente ora por uma situação difícil, uma enfermidade, um problema com dinheiro, crise na família, ou aquele filho que se desviou e agora não quer saber de mais nada. E aí a gente ora 1, 2, 3 vezes, como a gente não vê a resposta, o que a gente faz?
a gente começa a chegar à conclusão de que Deus não quer nos atender, que não é da vontade de Deus, que não tem mais jeito. Fala a verdade se não é isso. Mas será que não está faltando essa importunação santa, irmãos? Lembra do que Jesus falou na parábola? Essa ousadia de continuar batendo na porta do céu, não com irritação, não com falta de fé. Será que a gente não está desistindo rápido demais, irmãos? Deus está esperando a nossa insistência, não porque Ele é difícil, mas porque é nesse processo que a nossa fé está crescendo. Olha para a sua vida hoje, eu sei que você não está do jeito que você sonhou, que você gostaria, mas você já está muito melhor do que você já foi um dia. Pode ter certeza disso. Se Jesus está na sua vida, não tem como você continuar do mesmo jeito. Irmãos, não é só porque a gente vai insistir, que a gente vai perseverar, que Deus é obrigado a atender. Não é isso. Deus é santo, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo e Ele faz se Ele quiser. Mas da nossa parte, irmãos, Deus está esperando de nós uma insistência. O próprio Jesus falou lá em Lucas capítulo 18, com uma parábola muito parecida com essa que eu te contei. Ele falou que Deus atenderá depressa aqueles que clamam a Ele dia e noite. Mas então Jesus finaliza essa parábola dizendo: mas será que quando o Filho do Homem voltar, ou seja, será que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé no coração dos homens? Irmãos, nós estamos perdendo a fé, essa é a verdade. A gente começou a ficar muito racional e nós precisamos voltar para as Escrituras, para a Palavra de Deus. Olha só a história de Moisés, irmãos. A insistência dele não apenas salvou ele, mas salvou uma nação inteira. Você não tem noção do quanto vale uma intercessão. E aí eu te pergunto uma coisa, você tem insistido pelos seus familiares ou você já simplesmente ignorou e agora, como se diz, entregou nas mãos de Deus? Irmãos, o Senhor está esperando de nós essa busca incessante, essa oração sem cessar. Amém? Então agora nós vamos orar. Olha, eu quero interceder pela sua vida, pela sua família, mas eu quero que você também interceda. Sabe, irmãos, tem pessoas que acham que é só a oração do pastor que funciona. Não, irmãos. Se você tem o Espírito Santo, Jesus está na sua vida e Ele quer que você tenha também experiências com Ele. Não viva das experiências dos outros. Não fique só dependendo do ser humano, não. Confie que Jesus é o teu Salvador, é o teu Senhor, aquele que intercede por você, tá bom? Nós vamos orar nesse momento. Se você puder, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim: eu precisava ouvir essa palavra. Olha, você não tem noção quanto esse comentário incentiva os outros irmãos a ouvirem também a mensagem. Glória a Deus! E no final da oração, eu peço para você não sair, mas compartilhe, porque eu tenho certeza muita gente vai ser tocado. E chame as pessoas para estarem comigo aqui, porque todo dia, 5 horas da manhã e 6 horas da noite, nós vamos ouvir a palavra e fazer uma oração juntos, em família, tá certo? Vamos orar, irmãos. Glória a Deus! Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Pai, essa mensagem falou tão forte conosco, que palavra poderosa. Deus, muitas vezes nós erramos, Pai, porque nós desistimos fácil. Se um relacionamento não deu certo, nós achamos que nunca mais seremos felizes no amor, na área sentimental. Se nós fomos demitidos, achamos que nunca mais ganharemos dinheiro e por aí vai. Pai, perdoa a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Que o nosso coração esteja tão alimentado pela Tua Palavra, que não haja lugar para o desânimo, a depressão, a tristeza, a angústia. Oh, meu Deus, a Tua Palavra diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós, que é o Espírito Santo. Oh, meu Deus, mas muitas vezes, Pai, nós alimentamos tanto a nossa carne, alimentamos tanto os prazeres carnais, os prazeres desse mundo, que a nossa fé vai embora. Deus, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos leva de volta ao jejum, à busca constante. Oh Deus, eu oro por essas famílias agora que estão precisando de oração. Tem pessoas agora que estão na UTI. Oh Jesus, vai lá de encontro a essa mulher agora. Toca, Senhor, nessa pessoa que está precisando de oração, precisando urgentemente de um milagre. Jesus, vai de encontro a essa pessoa e faz as cirurgias, Jesus. Cura o que for preciso, o que for necessário. Faz o que os médicos não conseguem, porque Tu és o médico dos médicos. Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos essa pessoa e nós Te pedimos, Senhor, faz um milagre, que essa história de tristeza, de dor, seja um testemunho nas Tuas mãos. Que essa pessoa que hoje está acamada, hoje está enferma, que ela possa se levantar,
que ela seja curada completamente e que ela se torne um testemunho vivo do teu poder, ó Deus. Lembra-te, Senhor, das tuas promessas. Lembra-te, Senhor, das maravilhas que o Senhor já fez pelo teu povo e já fez na nossa vida. Oh, meu Deus, não nos deixe, Pai, nos afastar, nos desviar de Ti, ó Deus. Nós precisamos tanto de Ti, meu Pai. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos de restauração, nós precisamos que o Senhor faça uma obra tremenda na nossa vida. Oh, meu Pai, precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, Pai, nós caímos, nós tropeçamos e nos desviamos da Tua luz, da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis e firmes até o fim. Nós oramos agora, Pai, pelos nossos parentes, pelo nosso cônjuge, nossos filhos. Tem misericórdia, Pai, das pessoas que ainda estão cegas espiritualmente. Socorre, meu Deus, e salva os de espírito oprimido, aqueles que estão seduzidos por este mundo, pelo pecado, e estão caminhando para a condenação eterna. Jesus, abra os olhos deles, Pai. Não deixe eles continuarem no erro. A Tua palavra diz que para o homem muitos caminhos são bons, mas o final deles são caminhos de morte. Não deixe, Pai, que o perdido continue perdido. Mas Jesus, salva, Senhor, a nossa família, salva os nossos pais, nossos irmãos. Oh Deus, só o Senhor pode fazer isso, porque o próprio Jesus disse que aquilo que para o homem é impossível, para o Senhor todas as coisas são possíveis. Oh Deus, eu entrego nas Tuas mãos, Pai, cada uma das pessoas, cada um dos pedidos de oração. Faz o milagre, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, nas nossas vidas. E que o Senhor se alegre com o nosso coração, com a nossa busca incessante pela Tua presença. É no nome poderoso de Jesus que eu oro, eu já te agradeço. Amém.